E a rainha fica surpresa ao ver aquela besta de mana fofa, falando que ela parece reptiliana, mas mais inteligente. E nisso Arthur fala que ela nasceu alguns meses atrás, falando que seu nome é Sylvie. E ele pede para ela dizer olá para eles. E ela realmente faz. Que coisa fofa, meu Deus do céu. E nisso o rei pergunta se essa besta de mana é o laço do jovem. E ele fala que sim. Então ele fala que ele é bastante sortudo, pois mesmo bestas jovens não são fáceis de domar. Mas mesmo assim, ela parece bem obediente. Então ele fala que eles podem se comunicar mentalmente. Então é mais como um acordo mútuo do que obediência. Mas então alguém grita impressionado, perguntando se ele está dizendo que tem um contrato de igualdade com aquela besta de mana. E nisso Arthur fica se perguntando se acabou falando algo estranho. E ele fala que acha que sim, já que ela que começou o contrato. E ao ouvir isso, o mago perde o controle totalmente, pedindo para ver o seu laço. Mas então o rei pede para ele parar, falando que essa não é a hora nem lugar para estudar o bichinho de alguém. Pergunta se ele precisa lembrar Sebastian do seu dever. E nisso ele pede desculpas se ajoelhando para sua majestade. E então Tabitha, para acalmar a situação, fala que o evento está começando, pedindo para todos se sentarem. E nisso Arthur fica olhando para trás, olhando diretamente para os olhos daquele mago. E assim, um tempo depois, o leiloeiro dá início ao evento, falando que eles vão ter a chance de obter raros e valiosos itens do leilão. E todos ficam muito animados com essa chance. Mas ele fala que antes de começar, ele pede para que todos olhem carinhosamente para o sul. E pede para que todos deem as boas-vindas com eles a algumas figuras extremamente importantes que lhes abençoaram com a sua presença. Os próprios rei e rainha de Sapin. E nisso todos se curvam perante ele. E o leiloeiro fala que o próximo, mas com certeza não menos importante, o homem que fez todo aquele evento ser possível. E pedem para que todos, por favor, deem uma grande salva de palma para Vincent Halcyon. Então Arthur também faz parte da salva de palma. E pensa que isso meio que lhe lembra da sua vida anterior. Mas então ele acaba balançando sua cabeça em negativa, falando que ele não é mais um rei. E volta a ficar triste por nem ter passado pela puberdade ainda. E um tempo depois, ele vai beber algo, porém é álcool que ele pegou enquanto ninguém estava olhando. Então ele olha para as 3 mulheres do recinto conversando, e logo nota que a rainha é uma conjuradora. E o fato de que ele não pode sentir a mana dela significa que ela está com um artefato para escondê-la, ou está em um nível alto suficiente para que ele não sinta. E nisso ela nota ele olhando para ela, e fala que nunca pensou sobre isso antes, mas é interessante como não sente nenhuma atração pela rainha, ou até mesmo qualquer mulher mais velha, mesmo estando na mesma faixa de idade dele antes de morrer. E ele pensa que talvez isso seja porque elas têm a mesma idade da sua mãe, mas ele pensa que não é como se ele achasse garotas mais jovens atraentes também. E enquanto ele pensa em tudo isso, a cara de Sylvie entrega bastante o que ela tá achando desse papo. E ele se lembra de todas as 3 garotas que ele conhece, e fala que seja, pois não é como se ele planejasse namorar tão cedo. E ele vai pensar sobre isso quando estiver mais velho. E enquanto ele discute sobre isso com Sylvie, Vincent chama ele, falando que uma espada vai entrar em leilão agora. Então ele deve lhe dizer caso ele tenha interesse para ele dar o seu lance. E ele fala pro garoto não se preocupar com o preço, pois ele tem algumas vantagens por ser o dono daquele lugar. E nisso o leiloeiro começa a apresentar aquela espada curta, que foi forjada por um ferreiro que também é um mago de fogo. E ele diz que imbuído acima do cabo está um núcleo de uma poderosa águia de trovão. E ele fala que reforçar aquela espada magistral com um pouco de mana irá produzir corrente de eletricidade em volta da lâmina, fortalecendo o poder de corte e até causando um efeito paralisante. E ele fala que os lances começam em 50 moedas de ouro e todos vão à loucura. E Arthur pensa que uma casa modesta em Shiros vale só uma única moeda de ouro, mas uma família de classe média da sua terra natal de Ashbear consegue viver bem com uma mão de moedas de cobre por dia. E ele pensa que só o lance de abertura para aquela espada poderia dar uma vida modesta para uma família por mais de 250 anos. Então Vincent pergunta se aquilo atende o seu gosto, falando que sabe que é um pouco grande agora, mas uma espada com aquela habilidade elemental é difícil de aparecer. E o garoto fala que parece uma arma poderosa, mas não é algo que ele precisa, ele prefere algo menos único. E Vincent fala que pensou nisso, afinal, porque ele brincaria com faísca quando ele pode usar o próprio relâmpago. E fala que de qualquer forma, aquele é apenas o começo, e mesmo se ele não achar nada que goste, ele conseguiu achar todos os outros itens que o garoto queria. E nisso ele perguntou se ele conseguiu até encontrar a máscara que altera a voz. E Vincent pergunta quem ele acha que ele é, e fala que mesmo a capa que ele conseguiu foi feita de uma raposa do pesadelo, e ela tem a habilidade de esconder a presença dele de olhos desatentos, e parecia algo que ele iria querer, então pegou enquanto podia. Então o garoto fica muito feliz, falando que isso é mais do que ele esperava. E Vincent apenas pede para o garoto ficar bem, pois é ele quem vai ter que lidar com sua família caso algo aconteça. E um tempo depois, Arthur percebe que Vincent estava certo. A espada era só o começo. Então ele vê todos os outros itens que apareceram, e fala que houveram mais armas e vários núcleos bestiais, da classe C até a classe A. E o próprio rei deu lance em algum deles, ganhando até um núcleo bestial de classe A. Mas o garoto fala que até o núcleo ser absorvido, eles não sabem se ele possui uma vontade bestial ou não. Então ele pergunta quando vai ser o intervalo. Até que nota que Sylvie não está do seu lado e pergunta para onde ela foi. E nisso ele questiona se Lilia sabe aonde Sylvie está. E ela fala que o dragãozinho estava bem ali. E o garoto começa a procurar aonde ele está, até que ouve ela chorando. E se pergunta que merda tá acontecendo. E quando ele olha para trás, aquele mago otário está acuando Sylvie no canto, tentando pegar ela, pedindo para ela ir com ele. E ela tá quase chorando. Então Arthur chega perto dele, fazendo Sylvie correr até ele. Mas ele se foca e pensa que ele deve se controlar, pois ele é o mago da corte da família real. E ele apenas chama Sylvie para ir com ele. E nisso o mago bate no chão, falando que o aldeão do campo não tem espaço para brincar por aí com uma besta tão especial. E nisso Arthur pergunta o que ele falou. E o mago fala que está dizendo que ela será sua. E nisso
nisso, o garoto não consegue segurar a sua raiva, entrando em estado de frenesi. Então ele, com toda a sua sede de sangue, vira sua cabeça pra trás e manda o mago repetir. Meu amigo, o tanto que deve ter trancado desse mago não tá escrito. Então, momentos atrás, Vincent pensa que é uma pena Arthur não ter achado nada que tenha gostado. E pelo que ele entende, ele só quer uma espada de boa qualidade, nada exagerado ou poderoso demais. E ele fala que se esse é o caso, ele tem certeza de que ele vai conseguir achar alguma coisa no armazém. E nisso o rei vai falar com ele. Ele fala que espera que ele esteja aproveitando a noite. E o rei fala que não tem certeza de como ele conseguiu um núcleo bestial de classe A de um urso de pele prateada, mas ele fala que ainda está mais satisfeito por ele ter conseguido comprar ele. E fala que eles vão torcer para que a vontade bestial esteja intacta. E nisso Vincent fala que está feliz que esse humilde evento valeu o tempo dele. Então, enquanto o rei ia elogiar o evento dele, eles dois sentem aquela intenção assassina pairando o ar. E o rei só consegue colocar a mão no seu peito, falando que essa pesada, quase palpável sede de sangue, mesmo não sendo direcionada para ele, ainda assim é muito pesada. E Vincent acaba caindo no chão, ajoelhado, quase com falta de ar. E ele se pergunta o que está acontecendo. Então os cavaleiros entram em estado de contenção, chamando o rei. E nisso a rainha pede para ele não se preocupar com ela, mandando proteger as crianças. Então o rei puxa sua espada, questionando quem ousa tentar atacar a família real, mandando a pessoa se revelar. E todos eles começam a procurar o culpado, com o mago olhando o culpado cara a cara. E o Arthur pensa que fez merda, pois perdeu o controle. E após ele parar de emitir aquela aura tão horrível, Ellie começa a chorar. E Vincent pergunta o que acabou de acontecer. E nisso Ray, Adam e Jasmine entram perguntando se está tudo bem ali. E o cavaleiro fala que a sala foi vasculhada e agora está tudo bem, mandando checar os arredores. E nisso Ray manda todos irem para o andar de cima, enquanto Arthur pede desculpas mentalmente para o seu pai. E um tempo depois, enquanto todos ainda estão se recuperando, ele pergunta para Sylvie se ela está bem, e ela fala que sim. E então um homem chega reportando para o rei, falando que o intruso foi capturado pelo Capitão Lewin agora há pouco. E nisso ele pergunta se está tudo bem mesmo, e o Arthur fica feliz com essa notícia, agradecendo para aquele intruso, falando que o sacrifício dele não será em vão. E os cavaleiros falam com Sebastian, perguntando como pode um guarda real cair para trás com uma pequena intimidação de um intruso, e eles falam que ele vai morrer cedo assim. E ele começa a falar que apenas escorregou, e olha para Arthur, o qual faz uma cara feia para ele, deixando o cara com muito medo. E nisso o leiloeiro agradece os guardas e continua o evento, e fala que ali eles têm o último item da noite, e fala que a tradição diz que o melhor item deve ser deixado para o final, e não será ele que irá ignorar a tradição. E ele pergunta quem será o sortudo que irá comprar aquilo, mandando observar, falando que é um leão mundial filhote. E ele fala que um leão mundial adulto é capaz de se tornar uma poderosa besta de mana de classe B. E ele ousa dizer que, se bem cuidado, esse filhote de leão mundial pode até mesmo se tornar uma besta de classe A. Então todos ficam maravilhados. Enquanto isso, o mago nota que o garoto não tá nem prestando atenção em outra besta de mana. E o leiloeiro fala que quem comprar aquela fina besta permitirá ao seu mestre se tornar um lendário domador de feras. E fala que os lances começam em 500 moedas de ouro. Porém, com todos dando lance, eles chegam a 800 moedas, até que o rei oferece 1000 moedas, e todos ficam para trás, afinal não podem ir contra ele. E Vincent fala que parece que ninguém quer dar um lance contra o próprio rei, então ele já adianta seus parabéns, que fala que uma barra de ouro branco parece mais do que justa. E nisso ele pergunta quais são os planos do rei para o novo bichinho real, perguntando se ele vai domá-lo pessoalmente. E ele fala que mesmo sendo tentador ter um laço, ele estava pensando em dar para o Kurtz, mas ele fala que tudo depende de como ele vai se sair. E nisso o garoto fala que dará o seu melhor. E sua mãe quase corta a onda do moleque, mas ele lembra que ela disse que não contaria para o seu pai. E Arthur fala que eles até parecem uma família normal vendo eles assim. E Vincent fala que o leilão já está para acabar e pergunta para o rei se ele gostaria que juntasse os itens e lhe enviasse. Mas ele fala que isso é uma besteira, pois ele não tem tanta paciência para esperar, falando que vai descer com Vincent para pegar. Então Vincent se propõe a guiar o rei, mas nisso o mago vai perto do rei para falar algo em seu ouvido. E após o rei ouvir tudo, ele fala que entende para Sebastian. E Arthur fica se perguntando por que ele tem um pressentimento ruim sobre isso. E nisso eles chegam no armazém. E Vincent fala que um assistente estará ali em breve com os seus itens. E logo após chama Arthur, falando que ali está tudo que ele pediu exceto a espada. E quanto a ela, ele diz que ele deve achar algo melhor por ali se ele der uma olhada. E nisso ele se fala que vai guardar tudo dele enquanto ele acha uma espada. E o rei pergunta se ele está planejando ter aulas, falando que seu garoto acabou de começar também. Então talvez eles poderiam organizar uma luta amigável entre os dois algum dia. Mas o mago fala para o rei que o príncipe Kurtz apenas seria infectado com hábitos ruins se ele começar a lutar com meros aldeões. E Arthur fala que está honrado, mas espadas são um mero hobby para ele. E fala que nunca espera alcançar o nível do filho dele. E nisso Reynolds aparece vendo o Vincent e ele pede para ele correr até ali, pois o rei quer lhe conhecer. E nisso ele pede desculpas pela intromissão, se ajoelhando perante o rei. E o rei fala que ouviu dizer que ele capturou o intruso mais cedo, falando que Vincent conseguiu alguém bem capaz. E ele fala que não é digno de tal elogio, e ele apenas está fazendo o seu dever. E nisso ele pergunta para Reynolds se aquele é seu filho, e ele fala que sim, perguntando se tem algum problema. E nisso ele fala para Reynolds que Sebastian já é da guarda real há anos, ajudando a sua família incontáveis vezes, e pelos serviços exemplares que ele forneceu, e consequentemente para o seu país, ele sente necessidade de compensá-lo às vezes. E parece que Sebastian gostou do laço do filho dele. E ele fala que dar para o guarda da família real o laço do seu filho seria um serviço para o reino. E Reynolds, ouvindo isso, olha para a face do seu filho e vê que tem algo errado. E nisso ele tenta falar com o rei, mas ele fala que é claro que fica mais do que feliz em compensar pelo laço, e também contratar um mago para quebrar o contrato entre o filho dele e a besta de mana, e tudo será pago por eles. E nisso Reynolds fala que deve se desculpar
falar para ele, falando que nem ele nem a sua esposa tem algo a ver com o laço do seu filho, e ele o conseguiu sozinho, então ele não pode falar por parte dele sobre isso. E nisso o rei olha para o garoto ficando frente a frente com Arthur, e o garoto realmente olha para ele com ódio no olhar no fundo de seus olhos, e o mago pergunta para o garoto se seus pais não lhe ensinaram a baixar o olhar quando está falando com os seus superiores, mas o rei pede para ele parar de falar, e fala com a criança, dizendo que tem certeza que ouviu sua conversa com o pai dele, então ele não repetirá, e pergunta que tal, falando que a sua ferraria real com certeza terá uma espada digna de qualquer jovem aspirante a cavaleiro. E o Arthur, ouvindo isso, tenta ficar calmo, falando que ele ainda é o rei de Sapim. E nisso ele fala que agradece a graciosa oferta do rei, mas ele deve recusar, pois nem a mais magnífica espada poderia substituir Sylvie. E o mago fica totalmente irado, mas o rei pede para ele parar novamente. E nisso o rei tenta propor uma troca, falando que seria o leão mundial que ele acabou de comprar pelo laço dele. Mas nisso seu filho começa a reclamar, falando que pensou que aquela besta com mana era dele. E o rei volta a perguntar para Arthur o que ele acha, falando que mesmo a besta dele parecendo única, bestas reptilianas raramente crescem forte como verdadeiras bestas de mana predadoras. Mas então Arthur volta a pedir desculpas para o rei por não conseguir ser claro, e ele fala que não deseja dar, vender ou trocar o seu laço. Mas então o rei respira fundo, falando que pediu para ele 2 vezes, por um favor, 2. E ele fala que sua paciência está acabando, e ele vai pedir educadamente uma última vez, questionando se ele irá lhe dar o seu laço, e Arthur realmente fica irritado dessa vez. Mas então pergunta se pode lhe fazer uma pergunta, questionando por quanto ele estaria disposto a vender o seu filho. Mano, tem cabelo no meu corpo que tá arrepiado que eu nem sabia que eu tinha. Então o garoto fala que ele já lhe perguntou 3 vezes, e ele rejeitou todas as 3. Mesmo assim, parece que o orgulho dele não permite aceitar a sua resposta, e ele fala que o rei não parece saber da gravidade do que está pedindo, então ele espera que a sua pergunta deixe isso claro. Então ele questiona para o rei quanto precisaria ser pago para ele trocar o seu filho ou sua filha. E nisso todo mundo fica surpreso com a ousadia do garoto, até mesmo os guardas, e nisso o mago olha para o cavaleiro mandando ele atacar o garoto, e ele realmente vai. E nisso ele chama o garoto de aldeão insolente, perguntando como ele ousa insultar o rei e a sua família. E Arthur nota que ele está concentrando toda a sua mana na espada, e questiona se ele está pretendendo lhe cortar ao meio. E nisso ele pensa que deve manter o fluxo de mana calmo e equilibrado, e com isso ele desvia da espada do guarda, pensando em antecipar o movimento do inimigo e pegar o controle do caminho do seu ataque. E nisso o guarda erra o garoto e ele pega a mão dele, então ele pensa em quebrar o equilíbrio do inimigo e explodir ele, usando tanto seu poder quanto o próprio impulso do seu inimigo contra ele. E assim ele joga o guarda longe, quebrando totalmente o capacete dele. E o mago fica pensando que aquele guarda é um baita do idiota, pois ele não conseguiu matar nenhuma criança, e ele pensa que desperdiçou a chance perfeita. Então ele fala que mesmo se ele for punido, ele vai cuidar disso com suas próprias mãos. E ele pensa que o rei não percebeu é que um laço que é capaz de se formar em um contrato de igualdade em uma idade tão jovem significa que ele eventualmente vai passar da classe A. E nisso ele pensa que tem que pegar esse laço de qualquer jeito, tentando atacar o garoto. Isso enquanto Arthur ainda está desequilibrado por ter batido no guarda. Mas então todo o tempo se para em volta de todos, e apenas o mago continua se mexendo. E ele se questiona o que tá rolando, e Arthur fala que não adianta, falando que magias que precisam de mana ambiente não vão funcionar. E assim ele olha para o mago de forma mais B10 possível, e o mago começa a trancar, mandando ele para trás, perguntando se ele acha que é capaz de enfrentar um conjurador da família real. E nisso o garoto aparece instantaneamente do lado dele, falando que nesse estado ele consegue sim. Então o mago questiona o que aconteceu, e o garoto retorce a perna dele no mesmo instante, e ele começa a chorar pedindo para alguém lhe ajudar, e pergunta por que todo mundo tá parado, questionando por que ninguém pode lhe ouvir. E Arthur toca no ombro dele, falando que ninguém vai lhe ouvir, e é melhor ele lhe ouvir enquanto ainda consegue. Então o mago fala que o garoto não pode fazer isso, falando que é o conjurador pessoal da família do rei em pessoa. E o garoto fala que é exatamente isso, e por isso ele deve saber o seu lugar. Na moral, eu amo esse manhwa, cara. Eu amo esse manhwa. Se você não deixar o like nesse vídeo após ver essa cena, você é um baita de um vacilão. E nisso, enquanto Arthur ainda acertava o guarda, o rei começa a pensar como esse garoto fez isso, e se questiona se seu guarda tropeçou no próprio pé ou algo assim. Então, quando ele olha pro lado, o garoto já está deitado no chão, e ele começa a se perguntar quando e como o garoto chegou até ali. Mas então Lilia olha para a perna do mago completamente quebrada e começa a chorar, e todos eles ficam assustados com o que estão vendo, afinal a perna do mago está virada para cima do lado contrário. E ele começa a pedir para alguém lhe ajudar, e o rei fica totalmente assustado com o que está vendo, e a rainha pergunta o que eles estão fazendo, mandando alguém verificar os pontos vitais de Sebastian, e ela também manda Grodwin achar o emissor agora. Então o garoto continua deitado, e o Reynolds vai ver a respiração do garoto, pegando ele sorrindo, mas então ele leva ele para sua mãe tentar curá-lo, e ela começa a chorar, balançando sua cabeça, e um tempo depois, ele já acorda em seu quarto, se perguntando como foi que ele chegou até ali, e ele fala que a única coisa que se lembra é que ele usou o vazio estático, e pensa que exagerou, e fala que graças a Sylvie ele pôde usar o vazio estático quando ele liberou a fase da conquista da vontade dracônica dela, e ele pensa que com isso ele conseguiu se separar temporariamente do fluxo temporal, e ele fala que essa é uma habilidade decisiva que só está disponível para ele porque ele é um domador do legado, e nisso ele pensa em todo o treinamento que ele teve, mas fala que isso vem com custo, pois mesmo com anos de treinamento ele só conseguiu usar a habilidade por alguns segundos sem sentir o efeito colateral pesado, e ele fala que passou do tempo limite, e essa foi a sua primeira vez usando o vazio estático em outra pessoa também. Ele fala que considerando tudo, ele acha que teve sorte com as coisas acabarem apenas com ele perdendo a consciência, e nisso Alice do lado de fora fala pra Sylvie que vai abrir a porta, enquanto isso ela tá toda felizinha, mas Alice fala
tem certeza que o doutor disse que ele só acordaria bem depois. Mas então ela fica surpresa por seu filho ter acordado, e ela fala que o doutor disse que ele ficaria inconsciente pelo choque e que acordaria logo. Mas então ela fala que mesmo assim ela tem que dizer que o doutor disse que a palavra logo foi meio errada, pois já se passaram quase 8 horas. E nisso Arthur pensa que fez ela se preocupar de novo, então sente uma dor de cabeça. Ela pergunta se tem algo errado, perguntando se ele está sentindo dor. Porém ele fala que não é nada e questiona o que aconteceu depois que ele desmaiou. Então ela fala que ninguém estava pensando direito, especialmente as crianças. Então o rei e sua família saíram primeiro, e ela fala que o pai dele está lá embaixo com o representante do rei discutindo o que aconteceu. Então ele fala que vai lá ver como está lá embaixo, e Alice fala que vai dormir com ele só por segurança, mas pergunta se ele está bem mesmo. E ele fala pra ela que agora ele está e pede para ela descansar um pouco. E nisso ele pede para Sylvie ir com sua mãe. Então enquanto ele está descendo a escada, ele ouve seu pai falando que isso não é algo que pode ser compensado com dinheiro, pois seu filho quase foi morto. Então quando ele adentra a sala, seu pai fica feliz por ele ter acordado. E ele fala que está novo em folha e questiona o que está acontecendo ali. E o seu pai fala que o representante do rei jogou algumas moedas de ouro como um pedido de desculpas, se referindo ao que o rei fez como um pequeno incidente. Então ele fala que ele deve ser Arthur Lewin, e fala que é Jasper Colwright, e fala que está ali por parte do rei para oferecer suas sinceras condolências pelo que aconteceu naquele dia. E nisso Arthur pensa em fingir ser a vítima modesta, então ele agradece a vinda dele, e o representante nota que o garoto tem boas maneiras, e fala que o pai dele lhe contou o ocorrido, mas ele também gostaria de informar que os 2 guardas que foram atacados foram destituídos de suas posições. Então Reynolds pede para resumir. Por quase matar o seu filho, o rei lhes dá uma punição mais branda do que deveria e depois se despede. Mas o representante fala que é importante ele notar que o filho dele interrompeu a sua majestade, e nisso os dois ficam cara a cara. Mas o garoto fala pro seu pai que está tudo bem, falando que Jasper não está errado, pois ele também saiu da linha, e além disso ele não está ferido, então eles devem encerrar o assunto ali mesmo. Mas ele fala sobre a questão de se machucar, falando com Jasper, perguntando sobre o que aconteceu com aquele conjurador que quebrou o joelho, e ele fala que Sebastian foi destituído da sua posição, e sua lesão está sendo tratada naquele momento. Então ele pergunta se eles conseguiram descobrir o que exatamente aconteceu com a perna dele, e ele fala que após acordar, Sebastian estava insistindo que foi o garoto quem fez aquela lesão nele, mas então Reynolds pergunta como isso faz algum sentido, e Jasper pede para continuar falando, dizendo que enquanto Sebastian dizia aquilo, julgando pela mana remanescente do cajado dele, acreditaram que a mana liberada pelo primeiro cavaleiro interferiu e ricocheteou a magia de Sebastian. Então Arthur fica se perguntando se vai tudo terminar assim, e após um tempo eles se despedem de Jasper, e o pai dele joga uma bolsa de ouro na mão do garoto, dizendo que ele quase morreu. E além disso, ele vai precisar de dinheiro para começar a ser um aventureiro, e fala para seu filho que agora ele deve voltar a dormir e descansar um pouco. E assim o garoto fica feliz pelo modo como as coisas terminaram, e ele pensa que por sorte o ocorrido com Sebastian acabou sem problemas maiores. Mas isso lhe fez perceber do fato que nesse mundo ele ainda é só uma criança, mas isso vai ser diferente quando ele for um aventureiro. E ele fala que com isso, talvez ele possa relaxar um pouco. Então, já um tempo depois, numa taverna, Reynolds pergunta quem vai ser, e Adam fala que infelizmente ele vai ter que deixar essa passar, afinal ser babar não é muito seu forte, e com a personalidade dele, Arthur pode acabar tentando lhe matar algum dia enquanto ele dorme, e assim todo mundo consegue imaginar isso acontecendo sem dúvidas. E nisso o garoto começa a rir, e então Ray fala que esperava que Durden ou Ellen pudesse acompanhar Arthur, e honestamente ele fala que não pode oferecer muito, mas ele e Alice estão dispostos a compensar ele do jeito que puderem se fizerem isso por eles. Mas Durden pede para ele não falar assim, afinal todos eles são uma família, e ele adoraria acompanhar Arthur e vê-lo crescer. E Ellen fala que ele tá certo, falando que ele deveria saber que eles não fariam isso por dinheiro, e além disso eles conseguiram um bom tesouro na última dungeon que fizeram. Mas então Jasmine levanta a mão deixando todos surpresos, e Angela questiona se logo ela iria, afinal ela odeia missões de escolta, até mais do que o Adam, e ela fala que se é o Arthur tá tudo bem. Então Ellen fala que pensando logicamente, Jasmine é mais adequada para proteger o Arthur, pois Durden se especializa mais em magia de defesa em área para grupos maiores, e proteção também não é o forte dela. Então Alice pergunta pra Jasmine se ela tem certeza que quer fazer isso, e ela dá-lhe um ok muito bonitinho. Então Adam pede para deixar ela ir, pois ela é a única ampliadora entre eles com uma afinidade elemental, e ela acabou de passar para o estágio laranja claro no ano passado, justamente com o atributo de vento dela, e ela é provavelmente a mais adequada. E nisso Durden fala que concorda, dizendo que mesmo que seja uma pena, pois ele gostaria de acompanhar o Arthur, mas não faz muito sentido ir mais de um deles. Então Ray acaba falando que na próxima ele vai, e lá o garoto fala com Jasmine, falando que vai estar sob os cuidados dela. Então tempo depois, já em casa, quando Ellie chega, ela fala pra Lily que não é justo ela treinar sem ela, e Arthur fala que parece que Lily já consegue meditar sozinha um pouco, mesmo se ele injetar mana nela, e Ellie deve despertar com 7 ou 8 anos se ela tiver paciência para meditar, mas ela fala que talvez seja melhor que ela não desperte tão cedo, pois ele não gosta da ideia dela recebendo toda a atenção. E nisso ele fala com seu pai, perguntando se eles podem ir na casa de leilão bem rápido, pois ele queria pegar uma espada, já que ele não pôde da última vez que esteve lá. E nisso seu pai concorda, mas sua mãe pede para eles não demorarem muito, pois ela vai começar a preparar a janta agora. E assim Arthur começa a pensar que a mãe e o pai de Lily estavam trabalhando na casa de leilão e esperando por eles, e ele fala que foi a primeira vez que viu eles desde o incidente, e ele teve que encarar uma grande quantidade de perguntas sobre a sua saúde, e ele fez o melhor para tranquilizá-los, que estava bem e que tudo acabou bem, mas eles não estavam nem um pouco felizes sobre o comportamento do rei sobre o incidente. Então o Vincent fala que aposta que os 2 guardas só ficaram desempregados por uma medida temporária até as coisas esfriarem, e não vai demorar para eles terem suas posições de volta, e Reynolds fala que foi realmente
realmente o que ele pensou. Mas então Arthur fala que eles vieram ali porque ele precisa encontrar uma espada antes dele fazer a sua inscrição para o exame da Guilda dos Aventureiros. Então Vincent fala que quase esqueceu, falando que pode demorar algum tempo para ele encontrar algo que gosta, mas ele pode se sentir livre para olhar por ali. Então o garoto começa a andar por todo o armazém, ficando maravilhado com o que vê, e após bastante tempo ele não consegue achar nada e ele fala que isso é impossível, falando que tem tantos tipos diferentes de espada, mas nada que lhe agrade, e após testar uma delas ele fala que aquela também não, e fala que deve ser por causa que vários guerreiros daquele mundo são ampliadores, mas tem muito mais espada de 2 mãos ou espadas longas de uma mão, e ele fala que sua busca por uma espada confiável que ele possa usar com esse corpo pequeno deu poucos frutos, e enquanto ele procura, ele acha até uma bate-adaga do Batman, e ele fala que estava tentado em desistir e talvez achar uma arma um pouco mais única enquanto isso, e ele até tenta um nunchaku, mas ele pensa que é uma baita idiotice, mas nisso ele vê Sylvie o chamando e pergunta se ela achou alguma coisa, e ela começa a puxar uma barra de ferro debaixo de um sofá, e então começa a sorrir perto daquilo, e ele nota que aquilo é um bastão e fala que não é bem o que ele está procurando, mas Sylvie continua falando para ele pegar, então ele fala que não sabe o que quer que ela faça com o bastão, mas quando ele pega ele nota que é pesado, e o equilíbrio está errado para ser só um bastão, e é quase como se fosse uma espada, e nisso ele nota que realmente é uma espada, mas ele não consegue tirar ela da bainha, e se pergunta se deve injetar mana nela para poder usá-la, e quando ele tenta injetar mana ele não consegue, e fala que continuou a testar sua teoria utilizando todos os elementos à sua disposição, mas a espada continuou presa, e enquanto ele tentava sem nenhum tipo de progresso, ele acaba desistindo, e percebe que não é um elemento específico para liberar ela, e logo se pergunta o que é, mas então se lembra da pena de Sylvia, mas não quer acreditar que seja isso, então ele respira um pouco e ativa seu modo bestial, e finalmente a espada se abre, e quando ele consegue sacar ela parece um fino vidro transparente, e quando ele puxa, ela parece bastante afiada, e ele fala que enquanto olhava para aquela lâmina verde azulada e translúcida, ele não conseguia pensar em nada além de como essa arma é linda, até demais para ser considerada uma arma, então o garoto começa a balançar ela para todos os lados, mas então ele acaba perdendo o equilíbrio e pensa que tanto a espada quanto a bainha são pesadas demais para que ele use de forma adequada naquele momento, então ele vê alguns barris por ali e tenta atingir eles com a espada, cortando ele no meio facilmente, e quando ele olha para a espada novamente, ele vê algo escrito nela, e quando recita essas palavras, ele leva um choque que corta sua mão, e Sylvie fica um pouco preocupada com ele, mas ele fala que tá bem, mas se pergunta por que de repente ela acabou fazendo isso, e quando ele olha pro chão, o sangue ainda está nela, mas a espada acaba sugando aquele sangue, e pergunta o que está acontecendo, e quando ele pega ela novamente do chão, o peso e o equilíbrio mudaram, e assim ele consegue mover ela facilmente, performando todos os golpes que ele testou anteriormente, e ele fala que não só isso, o cabo e o tamanho da espada diminuíram um pouco para se adaptar melhor ao seu corpo, e ele fala que com acesso às mais finas armas, ele segurou espadas de preço imensurável por dúzias de anos, mas mesmo assim, ele nunca sentiu uma que combinou tão perfeitamente com ele como agora, e após desferir um golpe naquele barril, ele consegue um corte limpo e perfeito, e percebe que aquela espada é sem dúvidas a melhor para ele. Ele fala que mesmo que seja extremamente raro, há casos que mestres artesãos conseguem criar cajados e varinhas com a habilidade de se ligar a um único usuário. Ele fala que a arma basicamente se calibra, permitindo a melhor manipulação de mana entre a arma e mestre, mas ele afirma que nunca leu nenhum caso no qual uma espada tinha a habilidade de se ligar a um usuário, e ele pergunta para WK4 quem é ela. Então seu pai aparece chamando o garoto, falando que já está ficando tarde, então o garoto vai correndo até seu pai e pega uma espada qualquer que estava em exposição, e nisso Sylvie fala com ele, e ele fala que ela está certa, afinal o cara tá quase que roubando, então seu pai pergunta se ele gostou daquela, e ele fala que não é tão atraente quanto as outras espadas ali, mas lhe convenceu depois de dar alguns golpes, então o rei pergunta para Vincent como ela é, e ele fala que ela foi colocada em leilão em dias de vendas menores e algumas vezes, mas ninguém comprou, então o Ray puxa ela e começa a desferir alguns golpes, e Vincent pergunta o que ele achou, e ele fala que pode dizer que a distribuição de peso está um pouco errada, porque o criador estava tentando deixar ela leve, mas para o tamanho do Arthur ele acha que deve ser bem adequada, mas então ele nota aquele bastão na cintura do garoto, e Arthur pensa que deve ficar calmo e ser indiferente, e ele fala que tropeçou naquilo no caminho, e ele fala que é bem robusto e pesado, então pensou que seria uma boa ferramenta de treino, e nisso Vincent fala que não se lembra de ver aquilo antes, e pergunta se pode ver, e quando o garoto entrega, Vincent pergunta para Jameson se tem algum histórico de um bastão assim antes, e o garoto fala que se lembra desse bastão, dizendo que um dos mercadores lhe contou uma história bem peculiar sobre um velho moribundo que jogou isso nele, resmungando sobre ninguém ser digno, então ele fala que já tiveram vários inspetores checando por segurança, se bem, ele aparenta ser um robusto e duro bastão, mas é um pouco estranho, e ele fala que talvez eles possam encontrar um artesão de alto escalão para checar, e Arthur mete o migué pedindo desculpas se for algo valioso, pois ele só pensou que seria bom ter, e nisso tanto ele quanto Sylvie apelam um coelhinho de cachorrinho pidão para Vincent, e ele fala que não tem com o que se preocupar, pois ele só estava juntando poeira ali, e pergunta por que o garoto não leva, e Rei com certeza percebe o que tá rolando ali, e o garoto apenas agradece ele pensando que teve sucesso, e assim de algum tempo depois todos comemoram o aniversário de Arthur, e ele agradece a todos por suportarem mais um ano com ele, e sua mãe fala que não acredita que ele já está com 9 anos, mas Vincent pede para ela parar com as lembranças até terminarem a festinha, e assim eles começam a trazer um monte de comida, e Sylvie fica bastante animada com aquilo, e após colocarem à mesa, diversos pratos são postos, e Tabitha pede para eles não ficarem só olhando e partirem para comer,
e logo todos comemoram por bastante tempo naquela festa. Um tempo depois, Adam começa a falar com Durden, se perguntando se ele se lembra da vez que as calças dele pegaram fogo e ele teve que voltar pra vila cobrindo a bunda. Então ele começa a ficar com vergonha, mas Jasmine fala com Adam, falando que ele deve ter esquecido da vez que a toupeira com chifre se escondeu bem debaixo dele enquanto ele estava se aliviando na dungeon, e pelo que ela se lembra, ele ficou com tanto medo que ele caiu pra trás, se mijando todo como uma fonte. Todo mundo começa a rir dele, e já um tempo depois dentro de casa, Ray fala que agora que eles terminaram o jantar e Adam foi totalmente humilhado, eles vão para os presentes, e seus pais são os primeiros a entregar, e Ellie fica toda animada para abrir o presente junto com ele, e quando ele abre, sua mãe fala que é o couro de um auroch espinhento que o pai dele caçou e arrancou o couro, e ela injetou uma magia de cura menor em cada uma daquelas 3 gemas, e nisso ela fala que cada gema possui uma magia de uso único, mas ela pensou que seria uma boa ideia ter algumas medidas de segurança enquanto estiver em missão, e nisso ele fala que isso é perfeito, agradecendo seus pais, falando que os ama muito. Então Vincent fala que ele é o próximo, e entrega para Arthur 2 anéis, e Tabitha dá um tapão nele, pedindo para ele parar de implicar com o garoto, e nisso ele fala que ninguém ele gosta de um showzinho, e fala que de qualquer forma, aquele é pra ele e o outro é pra Alice, e Tabitha fala que enquanto Arthur usar aquele anel, a joia no anel dela vai acender seu nível de mana do Arthur, descer para um nível perigoso, e ela fala que infelizmente os anéis não fazem muito mais do que isso, ela pensou que isso iria lhe tranquilizar mais ainda, então Alice fica emocionada agradecendo muito todos eles, e nisso Arthur pensa que aquele anel parece mais uma faca de 2 gumes. Por um lado, ele faz a sua família parar de se preocupar com ele, mas ele também pode deixar o clima sempre tenso, esperando que o brilho apague. E nisso Adam começa a perguntar como o pessoal vai superar aquilo, e ele fala que pelo filho de Ray ser absurdamente forte, eles pensaram do mesmo jeito que a família Halcyon, então eles entregam algo para o garoto, e ele fala que já que o monstrinho não precisa de nada, eles pensaram que a família iria gostar daquilo, então ele entrega um pergaminho, e ele fala que aqueles pergaminhos são de transmissão de som, e ele não vai entrar em detalhes sobre o quão caro foram, e enquanto ele fala demais, Jasmine dá um chute nele, e ele fala que de qualquer forma, com isso eles poderão se comunicar uma vez, e isso combina bem com os novos anéis dele, e ele fala que basta injetar mana no pergaminho e gravar a mensagem de Arthur, e quando Alice receber a mensagem, ela pode responder uma vez, e depois que Arthur ouvir a mensagem dos pergaminhos, irão se tornar cinzas, basicamente uma mensagem de áudio de visualização única e uso único também. E nisso Ray fala que é um baita de um show, e fala pro seu filho que amanhã é um grande dia, perguntando se ele está animado, e sua mãe pede para ele prometer que ele vai ficar bem, não importando o ranking que ele virar, ou quão rico ele fique, e nisso dá um beijinho na testa do garoto, mandando ele apenas ficar bem, e nisso ele fala que é claro e vai voltar para casa sempre que puder, e assim os chifres gêmeos vão embora e Jasmine se despede dele, e quando ele fica para trás e vai dormir, ele fala que sentiu isso por um tempo, mas quando ele dormiu ele teve certeza, e ele fala que tem uma família agora, e ele tem pessoas que ele amam, e esse é um sentimento que ele não quer perder nunca, e ele fala que é precioso para ele, e ele vai lutar se for preciso, e para isso ele precisa ficar mais forte, bem mais forte do que quando ele era um rei. Então na manhã seguinte, ele volta pra briga diária com Sylvie, falando que ela já deveria ter se acostumado, querendo dar um banho nela, mas ela resiste tanto que começa a arranhar o peso, então ele pergunta se ela agora está usando mana, e ele fala que chega, dizendo que ela quem pediu, e assim ele começa a arrastar ela cada vez mais, e taca ela pra cima, e a coitada começa a cair dentro da água, e ele ainda dá língua pra ela enquanto ela faz um baita de um drama, e assim, depois do banho, eles descem as escadas, e Sylvie não parece nem um pouco feliz com o que rolou, e nisso ele vai encontrar com seus pais, e ele fala que ele já tá parecendo um aventureiro de classe S, então fala que sabe que ele é forte, mas ele não deve ficar convencido e deve saber os seus limites, e quando as coisas ficarem difíceis, ele deve confiar na Jasmine, e nisso ele fala que vai, porém Ellie começa a falar pra ele não ir, chorando, e pergunta se ele e Sylvie estão mesmo indo, e ela questiona para o seu irmão se ele não pode ficar, e nisso Alice também começa a chorar, junto com seu pai e todo mundo, então ela fala pra Ellie que Sylvie e o irmão dela vão voltar antes que ela perceba, mas ela começa a fazer birra, falando que quer que eles fiquem, e quer eles ali agora, então ele fala que sabe que agora ela é uma moça, e ele tem um trabalho importante para Ellie, perguntando se ela pode proteger o seu pai e sua mãe, enquanto ele está fora por um tempo, então ela abraça ele, falando que está praticando muito, e ela consegue juntar muitas luzinhas agora, então ela consegue protegê-los, e nisso ele abraça sua irmã e pensa que perdeu tanto da vida dela, e sabe que o pouco tempo que esteve ali não foi o suficiente, mas para poder proteger todos, esse é um passo que ele precisará dar, então ele se levanta e olha para sua mãe, e ela pede para ele não lhe olhar desse jeito, pois ela vai ficar bem, e nisso Ray fala que todos vão ficar bem, e também Ellie pede para Sylvie não ser desobediente, e antes dele sair, com certeza sua mãe pede para ele não esquecer de usar o anel, e Ray fala que eles sempre vão torcer por ele, e o garoto finalmente deixa a casa, e logo sua mãe começa a chorar depois que ele sai, então ele se encontra com Jasmine, e ela pergunta se ele está pronto, e o garoto colocando sua máscara apenas chama ela para poder ir, então eles vão até a guilda, e quando adentro do local, ele nota o clima com todos os aventureiros procurando missões, e nisso Sylvie coloca a cabeça para fora, e ao olhar para ela, Jasmine percebe que o laço deles está um pouco diferente, então ele fala que descobriu recentemente que ela pode alterar um pouco a forma, e ele fala que assim ela parece mais com um lagarto negro, e chama menos atenção, e nisso a recepcionista chama o próximo, e ele vai até lá, então ela dá as boas-vindas a ele no salão da guilda dos aventureiros de Shiros, e questiona como ela pode lhes ajudar, então o garoto começa a falar, mas Jasmine pede para poder falar no lugar, então Jasmine fala que gostaria de patrociná-lo para um exame de rank, e ao ver aquilo, a atendente
entende rapidamente e fala que eles têm alguns examinando naquele dia, mas já que ele tem um patrocinador, eles vão lhe passar na frente da fila para que ele não espere muito. Então ela chama ele para um canto, e enquanto ele passa, todos comentam sobre o garoto, e mais na frente a atendente leva eles até uma sala, falando que a aventureira classe A, Jasmine, pediu para que aquele cavaleiro tivesse o exame de rank. Então o homem que estava lá dentro fala que conhece muito bem a senhorita Jasmine e pede para Mary esperar do lado de fora. E nisso aquele homem começa a falar com Jasmine, falando que encontrou o pai dela não faz muito tempo, e ela não parece nada feliz com isso. E ele fala que é um prazer conhecê-lo, falando que seu nome é Caspian, e fala que é o responsável por aquela filial. E ele fala que normalmente há uma aplicação que deve ser preenchida e um exame do núcleo de mana antes de uma série de exames práticos, mas já que Jasmine está lhe patrocinando, ele vai pular alguns passos. E nisso, enquanto Caspian fala, Arthur nota que a família da Jasmine deve ser especial. Então ele fala que a única coisa que falta é um duelo simulado contra algum dos seus examinadores. E ele fala que jogando pelas armas, ele é um lutador ou um ampliador, perguntando se está correto. E ele fala que nomes não são obrigatórios para ser registrado como aventureiro, mas vendo que ele possui uma boa relação com Jasmine, ele pergunta do que pode lhe chamar. E Arthur se lembra de quando estava olhando para aquela máscara pela primeira vez, e ele pensa que aquele desenho nela meio que lhe lembra uma meia nota de uma partitura. E ele fala para Caspian que ele pode lhe chamar de nota, ou note, né, sei lá. E assim que os dois se tocam, um choque ocorre, e os dois percebem que o outro é forte. E nisso ele fala que é um prazer conhecer Nota, falando que Mary irá lhe mostrar a sala do exame. E nisso ela chama o garoto, e ele fica olhando para trás, olhando diretamente cara a cara para Caspian. Enquanto Arthur anda com Jasmine, ele pensa que a casa Flamesworth foi mencionada com uma boa dose de respeito. E ele se pergunta se esse foi o motivo dela querer ele acompanhar. Mas ele também notou que ela ficou bem brava quando o pai dela foi mencionado. E nisso ele começa a pensar sobre a garota. Então Mary diz que eles estão ali, falando que aquele caminho levará ele diretamente para o subterrâneo, onde os exames acontecem. E ela pede para eles ficarem atentos, se encaminharem direto para as escadas e esperarem sentados até que o nome deles seja chamado. Então ele vê um clarão lá dentro. Enquanto isso, uma luta está rolando, e um careca que parece o Saitama de bigodinho fala que o outro homem que está lutando com ele é bom em se esquivar, mas pergunta se ele pode esquivar de um outro ataque. E o cara que parece o instrutor não parece estar muito animado com aquela luta, e o careca vem todo pomposo dando seu esmagamento infernal. Então tanto Arthur quanto o instrutor fica se perguntando por que ele está falando o nome do seu próximo ataque. E Arthur fala que assim como conjuradores recitam feitiços para focar a sua intenção, vários ampliadores escolheram vocalizar o nome dos seus ataques, mas ele pensa que parece um pouco demais para um ataque tão simples. Então o careca fica perguntando como o instrutor conseguiu defender aquilo, e ele fala pro Saitama da Shopee que existem vovós que balançam suas bengalas melhor do que ele balança sua lança, e ele fala que o careca depende muito da sua força física se comparado com seu reforço de mana, e jogando fora os equilíbrios dos ataques, eles também são previsíveis demais, fora que aparentemente ele tem 35 anos, porém só está no estágio laranja escuro. E o Saitama começa a chorar, falando que ele completou seu treinamento sobre 100 flexões, 100 abdominais e 100 agachamentos, e até treinou até perder todo o seu cabelo. E nisso o instrutor fica desacreditado ouvindo aquilo, e fala que normalmente coloca alguém do nível dele na classe E, mas vendo como ele tem afinidade com fogo, ele vai poder ficar na classe D. E nisso um outro instrutor chama Diane Whitehall como a próxima, e assim a garota vai descendo, mas acaba tropeçando e cai de cara na frente de todos, e alguns aventureiros que estavam ali zoam a garota, falando que ela está com calcinhas da vovó, e um elfo bastante arrogante que estava ali pergunta se só a coordenação motora dela não lhe deixaria na classe E, e pede para eles pararem de fazer ele perder tempo. E nisso Arthur olha para aquele garoto, notando que ele está imbuído de mana, e fala que ele é forte. E quando a garota consegue chegar na frente do instrutor, ela fala ser Diane, dizendo que tem 18 anos de idade, falando que é uma conjuradora no estágio laranja sólido, com especialização em água. Mas a maga que estava ali fala que ela não precisa se introduzir, pois ele já tem as suas informações, e fala que de qualquer forma ela deve preparar a sua arma, e fala também para ela que a equipe médica e o emissor estão ali caso alguma lesão ocorra no exame. Então a garota concorda, e Arthur fala que quando um conjurador alcança o estágio laranja é quando a sua especialidade aparece, e ele fala que ao invés de tentar se tornar adepto aos 4 elementos, é muito mais eficiente focar apenas em um elemento com a maior afinidade. E ele fala que ouviu que o exame é mais difícil para conjuradores que dizem possuir especialização em mais de um elemento, já que é necessário julgar se eles realmente são adeptos a eles. E assim a maga se propõe a ver o que a senhorita Whitehall pode fazer, ativando a sua magia, e assim a garota também começa a ação, invocando um feitiço, criando uma barreira em volta dela. E Jasmine fala que por conjuradores não serem tão eficientes em reforçar o próprio corpo com mana como ampliadores, eles recebem treinamentos duros para fazer medidas defensivas durante o começo da batalha. E assim a instrutora ativa a tempestade de areia, jogando ela em cima da garota, a qual fica cheia de lama no seu corpo. Então Arthur fala que isso é interessante, falando que a examinadora usou aquele feitiço para bloquear a visão de Diane dentro da esfera de proteção de água. Mas então a própria garota libera sua esfera de água, continuando conjurando o seu feitiço, e quando ela finaliza sua conjuração, ela dá o grito da sereia, e a instrutora desvia facilmente do ataque dela, mas a garota manda aquilo explodir, e aquilo explode bem perto da instrutora, e eles notam que a água virou uma explosão de névoa, e quase ninguém consegue ver o que passa ali dentro. Então a garota invoca várias orbes de água em volta dela, tacando em cima da instrutora, ou pelo menos deveria acertar aonde ela estava, e um buraco aparece, então a instrutora aparece atrás da garota batendo na cabeça dela, e ela fala que o controle da garota é bem razoável, e aquela última combinação de feitiços dela foi bem praticada, porém ela foi confiante demais em não preparar outra medida defensiva,
mas no geral a eficiência no controle de mana e a velocidade de conjuração da garota foram muito boas, e assim ela fala que ela é classe C, e Arthur pensa que classe C na idade dela é algo para se orgulhar, e assim chama o próximo, chamando Elijah Knight, pedindo para ele aparecer, mas então eles notam algo no papel, e ele chama aquela maga que estava testando a garota, e Arthur nota que tem algo estranho, olhando para eles, então os instrutores falam que souberam do status dele, e ele foi designado como aventureiro de classe B, e nisso todos ficam desacreditados, e Arthur também, pois ele nem precisou ser testado, então ele pergunta quem é aquele, e nisso um dos garotos se levanta da arquibancada, e chamam o próximo, Lucas Weasley, e nisso El fica feliz pois finalmente foi chamado, e ele pergunta pra examinadora por que também não lhe pulam e lhe colocam na classe A, então ela lê a ficha de Lucas Wickens, falando que ele tem 11 anos, e um conjurador no estágio laranja claro, a especialização dele única é em fogo, então Arthur fica surpreso com aquele garoto, por estar tão longe, tendo tão pouca idade, e nisso o garoto começa a bocejar na frente da examinadora, e ela pensa que ele é um baita de um pirralho arrogante, então chama ele para começarem, e nisso o garoto começa a invocar suas chamas e bate seu cajado no chão, invocando o seu protetor, quase como um estande de fogo, e nisso um outro examinador fala que ele invocou um guardião de fogo com tamanho decente e estável, e fala que parece que eles têm um talento especial naquele dia, então o outro fala que sim, falando como esperado de um membro da família Wickens, então aquele guardião começa a juntar fogo na sua mão para atacar a examinadora, e Lucas manda o monstro bater nela até a morte, e nisso a examinadora tira uma com a cara do garoto, falando que parece que ele precisa ser um pouco humilhado por causa daquele desrespeito, e nisso ela ativa a tumba de terra cobrindo a magia do garoto, então Arthur pensa que é uma boa resposta da examinadora, pois o guardião de fogo vai apagar naturalmente quando o oxigênio da tumba acabar, porém Lucas fala que é tarde demais, e fala que ouviu que nunca houve um caso de um examinador se ferir enquanto testa novos aventureiros, e fala que dará a honra dela ser a primeira, e assim ativa várias bolas de fogo em volta da mulher, e nisso ela chama ele de pirralho, acertando todas aquelas bolas com projéteis de terra, e nisso ele ativa a magia expulsar, e todas aquelas bolas começam a cair em volta dela, e ela começa a fugir, indo para trás do garoto, ativando uma mão de terra que vai para cima do garoto, e então ele tenta ativar mais uma vez sua magia, mas aquela mão pega ele e levanta ele pro alto, colocando ele de cabeça para baixo, e ele volta a ativar o seu feitiço liberar, fechando seus olhos por medo do que vai acontecer, mas quando ele se abre, ele está totalmente ileso, e a examinadora conseguiu parar todos os feitiços dele com a sua magia de terra, então ela taca ele no chão, agradecendo pelo tempo dele, falando que a sua reserva de mana bruta e habilidade de aprender feitiços de alto nível, com afinidade de fogo, fala muito sobre seu potencial, e ela continua tentando avaliar o desempenho dele, mas ele não se dá por vencido, falando que o teste ainda não acabou, atacando a examinadora após ela parar o teste, invocando uma torrente de fogo em volta dela, mas então um outro cavaleiro aparece cortando aquele fogo, então o garoto fica irritado, perguntando como ele ousa interromper o seu exame, mas o cavaleiro fala que foi ele quem quebrou as regras e iniciou um feitiço surpresa, mesmo com o exame terminado, mas ele fala que aquela bruxa velha que estava no caminho do seu próximo ataque, quando bloqueou aqueles raios de fogo, e fala que ela que jogou acabado o exame, mesmo ele tendo tudo sob controle, mas o cavaleiro caga pro que ela tá falando, apenas mandando Emily anunciar o resultado, então ela fala que, como ela estava dizendo mais cedo, a reserva de mana dele e o controle são excelentes, mesmo com os erros pela falta de experiência, ela fala que é mais do que justo colocar ele na classe B, então o Lucas sai irado da arena, e o Saitama fala que ele foi muito bem, parabenizando ele por conseguir a classe B, mas Luca manda eles nem se compararem com ele, chamando ele de gorila desastrado, falando que classe B já era um fato, e ele começa a mandar todos eles esperarem para quando seu pai ouvir sobre isso, e enquanto Arthur presta atenção nisso, Jasmine chama ele, desejando boa sorte, e assim ele desce até lá, pensando qual é a melhor forma de atacar aquele tipo de guerreiro, pois ele tem anos de treinamento e experiência com a espada, e seus movimentos são explosivos e precisos, mas ele ainda tem algumas aberturas na sua defesa. Então o examinador manda Arthur ir logo, falando que eles não têm o dia todo, e assim ele chega na arena cumprimentando o seu examinador, e fala que parece que ele está sendo examinado sob condições especiais, e vendo que não tem nenhuma informação sobre o nome dele, e quando ele se propõe a ver do que ele é capaz, ele começa a sentir uma sensação muito estranha, e se pergunta que pressão é essa que ele começou a sentir do nada, e nisso ele fica cara a cara com o garoto tirando a espada da bainha, e enquanto Arthur se aproxima, ele fica com um cagaço quase que tremendo, e nisso Jaspion interrompe aquilo, falando que já chega, e enquanto eles olham, Jaspion pede para George se afastar, falando que ele mesmo vai testar aquele candidato especial, e nisso ele pergunta se Jaspion vai pessoalmente examinar um candidato, pedindo desculpas por parecer rude, mas pergunta se existe mesmo a necessidade de um classe AA se rebaixar para examinar um candidato, ainda mais um magro do calibre dele, então ele fala que se for por causa da sua hesitação, ele só estava decidindo quanta força usar, mas Jaspion fala que não está questionando a força dele, mas ele simplesmente se sente obrigado a testá-lo ele mesmo, já que o patrocinador do garoto e ele têm uma relação profunda, e ele pergunta para Nold se isso é um problema. Enquanto eles ficam cara a cara, todo mundo fica tenso, e Arthur pensa que aquele homem que está na sua frente não só está encarregado da maior guilda de Sapin, mas também é um aventureiro de classe AA, e Arthur pensa que ele não tem aberturas óbvias, que a pressão de sua sede de sangue é pesada, como se ele tivesse a intenção disso não ser um teste normal, e assim Jaspion começa a olhar para ele, e se pergunta por que está tão animado, então Jaspion pede para o garoto se preparar, e não levar aquele tratamento especial para o lado pessoal, então o garoto se coloca em posição, e Jaspion ataca rapidamente, e o garoto pensa que ele é muito rápido, sendo jogado para longe, e nisso Jaspion tenta atacar ele novamente, mas Arthur consegue sair da frente rolando, e aproveita para atacar Jaspion, o qual se move tão rapidamente que consegue deixar uma imagem residual aparecendo atrás do garoto, e quando ele aparece ele tenta
atacar Arthur novamente, ativando sua magia, mas o garoto consegue desviar e aparecer quase que dentro da defesa dele. Então Arthur tenta atacá-lo rapidamente, mas Jaspion consegue se mover para trás, fugindo do ataque do garoto, mas ainda assim é acertado. E ele pensa que isso é excelente, partindo para cima novamente, jogando sua espada na direção do garoto, mas Arthur consegue defletir o ataque dele e contra-atacar, mas Jaspion também consegue fugir, indo cada vez mais para trás, mas ao mesmo tempo ele também consegue atacar o garoto, cortando parte da bochecha dele, e rapidamente ele se imbui com mana e aparece atrás de Arthur, dando com o cabo da sua espada nas costas do garoto. E Arthur pensa que as suas desvantagens estavam ficando claras enquanto eles lutavam, pois seus músculos não estão desenvolvidos ainda, e ele é muito menor do que ele era quando estava no seu auge de lutas com espadas. Ele fala que seu corpo, mais resistente pela assimilação da vontade da besta da Sylvia, ainda era fraco contra um lutador veterano com o corpo reforçado e revestido com uma mana grossa. E enquanto ele desvia de todos os ataques de Jaspion, ele consegue começar a atacar, partindo para cima dele, mas Jaspion consegue defender o seu ataque. E Arthur fica frustrado, pois mesmo com todo o treinamento, ele ainda não se acostumou com aquele corpo imaturo. E nisso Jaspion ativa sua magia, pedindo desculpas por subestimar o garoto. Então ele fala que ficará um pouco mais sério agora. Então Arthur fala que naquele momento seu corpo gritou para ele se mover. E enquanto Jaspion atacava ele com a sua magia de vento, Arthur pensa que seu corpo gritou para ele fugir. E nisso ele começa a receber o que parece tiros de 12 com aquela magia de vento. E Jaspion fala que a senhorita Flamesworth escolheu mesmo alguém que vale a pena. E nisso ele começa a atacar o garoto cada vez mais. E Arthur, por muito pouco, consegue desviar daqueles ataques. E pensa que as balas de vento são rápidas e quase impossíveis de ver, mas as trajetórias são previsíveis. Então ele continua sendo atacado. E ele fala que precisa encurtar a distância se quiser pelo menos ter uma chance de lutar. E assim aos poucos, enquanto desvia, ele vai chegando cada vez mais perto de Jaspion. E agora ele fala que está no alcance dele, ativando a magia de fogo na sua espada para atacar Jaspion. E nisso ele chega perto o suficiente para fazer Jaspion ter que desviar. E ele começa a pensar que o garoto é um mago de fogo. E Arthur continua atacando usando fogo. Os dois se forçam a chocar suas espadas e medir força. E Jaspion pensa que o resultado deveria estar claro, falando que ele é um aventureiro de classe AA, capaz de realizar feitiços de longo alcance que a maioria dos ampliadores se matariam para ter. Mas então ele se pergunta por que está nervoso. Mas nisso ele grita pro garoto não ficar convencido, jogando ele para longe. Então Jasmine fica preocupada com o Note. E Jaspion começa a levar cada vez mais a sério. E Arthur nota que nem recuperou a postura, perguntando se ele surtou. E nisso ele é atacado com cada vez mais ferocidade, sendo forçado a desviar com tudo que tem. E ele tenta atacar Jaspion, mas sente no alto que foi longe demais, caindo desconcertado. E Jaspion pensa que isso é impressionante, atacando o garoto mais uma vez. Então Arthur pensa que a velocidade de conjuração dele está ainda mais rápida. E nisso ele é forçado a desviar daquele ataque, caindo para trás. E quando ele ainda está no chão, Jaspion pula para cima, tentando atingir o garoto com tudo. E Arthur só consegue fugir do ataque dele rolando para o lado. E pensa que Jaspion continua lhe pressionando para lhe forçar a usar mais cartas na manga. E pausando aqui rapidamente, eu devo estar falando Jaspion já faz um tempo, mas eu lembrei que é Caspian, então só releva o erro, é nóis. E Arthur pensa que cansou de ser pressionado, então parte para cima com tudo. E ele pensa que Caspian já viu seu selo do pistão, mas essa magia que ele inventou realmente brilha quando usada sem parar. E nisso ele chega muito perto de Caspian rapidamente, ao ponto de quase poder olhar dentro dos olhos de Caspian. E assim o instrutor, que era para ser o mais brabo, se pergunta se vai perder. Então ele perde totalmente o controle, ativando toda a sua magia, jogando o garoto para o alto. E todos eles que estavam ali são pressionados e recebem parte do ataque que estava acontecendo ali. E Arthur é jogado para longe, enquanto Caspian, que estava levitando, chega ao solo. E Jasmine já tá quase puxando suas armas para ir ajudar o garoto. Então Arthur começa a cagar pra todo, falando que existem duas escolas de magia de relâmpago, interna e externa. Então ele se lembra de quando estava lutando com seu pai, e fala que enquanto livros falam que a magia de relâmpago interna é difícil até demais para magos aprenderem em comparação com seu aumento de poder, ele discorda disso. E enquanto ele ativa essa magia nesse quadro simplesmente lindo, ele fala que com a sua velocidade e reflexos aprimorados, ele deve ser capaz de esquivar de tudo. E assim ele se prepara para liberar aquilo. Então ele percebe algo, vendo Caspian guardar a sua espada. Então ele fala que perdeu um pouco o controle, tentando testar o seu limite, e pede desculpas. Então ele fala que com o fato de que ele teimou em esconder suas habilidades até o fim, ele só consegue pensar que o garoto deseja ser colocado em um rank menor. Então ele coloca Notes na classe B, e todos ficam surpresos, com Elijah ficando inspirado com o garoto e o Lucas morrendo de inveja. Então Caspian pergunta se o garoto não tem problema com isso, e ele apenas concorda com a cabeça. E nisso Jasmine vai correndo até ele, e Caspian não parece nada feliz saindo dali. E assim George fala que esse foi o último exame daquele dia, e fala para eles irem para a recepção e receber a sua identificação como aventureiros, e fala que todos eles estão dispensados. E Arthur fica pensando em Caspian enquanto ele continua. E já na sua sala, Caspian pensa sobre a luta que teve contra o garoto, e se lembra de quando Arthur olhou no fundo dos olhos dele, e fica desacreditado. Então George vai até ele, perguntando para ele explicar o que aconteceu ali. E nisso Caspian pede para eles fecharem a porta quando entrarem, e nisso eles vão e fazem isso. E Emily pergunta o que está acontecendo, pois houveram mais candidatos de classe B naquele dia do que nos últimos 4 meses. E George ainda comenta que 3 dele pareciam crianças, e ele fala que laranja clara aos 11 anos é quase uma novidade entre humanos. E nisso Caspian manda todos eles pararem e pergunta se eles se lembram o que aconteceu meio ano atrás ali em Shiros. E Emily pergunta se foi quando o primeiro torneio entre as raças aconteceu. E ele fala que sim, a maioria dos aventureiros e funcionários da guilda ainda não foram informados, mas ele foi notificado várias semanas atrás, e o banimento de elfos e anões que se tornarem aventureiros licenciados em Sapim foi revogado. Então ele fala que a leva
escola daquele dia incluiu alguns representantes deles. Então Jorge pergunta se aqueles 3 eram anões ou elfos, e ele fala que Lucas é um meio-elfo que está morando em Sapin. E a informação do seu nascimento é confidencial, mas se ele tiver que chutar, ele provavelmente nasceu de uma escrava elfa. E ele fala da casa Wicks, que sempre teve uma reputação ruim por se envolver com métodos abomináveis a fim de criar magos melhores para a casa. Mas ele fala que mesmo assim, Lucas é um caso incomum, sendo adepto à afinidade com fogo, mesmo tendo linhagem élfica. E ele fala que ele despertou aos 8 anos, cedo mesmo para os padrões élficos, e foi forçado a ser um aventureiro para melhorar ainda mais as suas habilidades por meio de batalhas reais. E nisso ele fala que parece que a sua família chegou no limite de quanto progresso ele consegue, usando núcleos bestiais e elixires para acelerar o crescimento dele. Então ele fala que Elijah, por outro lado, é bem misterioso, pois de acordo com o arquivo, a sua origem é desconhecida, mas ele foi criado com jovens anões. Então ele fala que ele foi enviado como um dos primeiros representantes do reino de Darby para assimilar com o reino humano. Mas Emily pergunta por que ele foi colocado automaticamente na classe B sem ser testado. E ele fala que Knight se despertou só faz alguns meses e está no estágio vermelho escuro. Mesmo assim, as suas habilidades foram asseguradas e a pessoa que patrocinou ele é alguém que ele não pode discordar. Mas ele fala que na verdade está curioso sobre as habilidades dele também. E ele também fala daquele ampliador mascarado daquele dia. E logo quando ele fala, George começa a salivar. E Caspian fala que, pra ser honesto, ele não faz ideia de quem Note é. E fala que ele com certeza não estava representando uma família nobre de elfos ou anões. E isso é certeza. Ele fala que só estava curioso sobre o tipo de pessoa que a senhorita Flamesworth estava disposta a patrocinar. E nisso, Emily percebe que aquele garoto estava aliado à casa Flamesworth. E fala que essa casa é famosa por dar à luz e criar alguns dos magos de fogo mais poderosos do reino. E George pergunta se é por isso que ele é tão habilidoso em magia de fogo. Mas Caspian fala pra eles que a informação que ele disse vai se tornar pública em breve. Mas confia neles para não discutir sobre aquilo até que o anúncio oficial seja feito. Então eles concordam com isso saindo da sala. E Caspian fala que aquele amplificador mascarado, sua magia de fogo é única e eficiente, mas ele fala que George está errado. Sua arte com a espada é o que torna ele uma besta. E mesmo seu movimento sendo um pouco ruim às vezes, parecia que ele não estava confortável com o próprio corpo. E ele não consegue imaginar o quanto ele vai ser assustador quanto ficar mais velho. Mas mesmo assim, com o banimento revogado, elfos e anões não só vão poder se tornar aventureiros ali, mas estudantes também. Então ele pensa que esse continente realmente está entrando em uma nova e excitante era. Enquanto isso, uma Tessia um pouco mais velha está completamente entediada, se lembrando de Arte do tempo que viveu com ele, e ela também se lembra de poder ver ele pela bola de cristal, e pensa que deveria estar feliz por ele ter se reunido e estar tendo bons momentos com a família dele. Mas ela pergunta quem é aquela garota, e pergunta se o Arte não está sendo um pouco legal demais com ela, e isso enquanto tá morrendo de ciúme de Lilia, e chama a garota de aproveitadora. Então ela fala que Arte era seu primeiro amigo, e nisso ela cai totalmente frustrada na cama, e pensa que talvez ela deveria ter tratado ele melhor enquanto ele estava ali, mas fala que na verdade é culpa do Arte por lhe tratar como uma criança, e nisso ela começa a chamar ele de bobo, quando seu avô chega e fala que tem boas notícias, mas acaba percebendo que ela está usando o orbe de novo, e ela tá com um travesseiro na cara dele, perguntando se ela não disse sobre ele bater na porta, e ele fala que é completamente favorável em Arthur ser o genro do seu filho, mas ele ainda acha que é um pouco cedo e pergunta se ela também não acha, mas ela começa a chamar seu avô de nojento, e ele pede para ela não ficar tão emburrada, falando que tem boa notícia para ela, e pergunta o que ela vai achar se ele disser que ela pode ter a chance de frequentar a mesma escola para onde Arthur vai, e ela pergunta se isso é sério, questionando se ele não está mentindo para ela, perguntando se é verdade, se ela vai poder ir para a mesma escola que ele, e nisso sua mãe pede para Tessia se acalmar, falando que é verdade, falando que o avô dele possui uma relação próxima com a diretora da escola de Shiros, e Virion fala que aquela raposa velha e astuta estava se gabando por achar um ampliador quadrielemental, sendo que foi ele quem o treinou, e nisso eles falam sobre o torneio continental, e seu pai fala que é um pouco mais complicado ele enviar para a escola do que isso, mas foi só o começo, e fala que está negociando em termos de integrar as gerações mais jovens de elfos e anões com os humanos na academia de Shiros. Então Virion fala que a diretora lhe disse que Arthur planeja se aventurar por 3 anos, e se tudo correr bem, na hora que ele começar a frequentar a escola de Shiros, ela será a veterana dele. Então seu pai manda a garota treinar duro com seu avô, enquanto fala que esse vai ser o começo da nova geração, e ela fica completamente animada com essa possibilidade. Enquanto isso, Jasmine pergunta se Arthur está bem, e ele se lembra de toda a luta que teve, e fala que na verdade isso foi divertido, e ele pergunta para ela se ela e Caspian são próximos, então ela fica meio desconfortável, mas fala que de certa forma ela é sim, e fala que seu pai tem contatos importantes da Guilda dos Aventureiros, e Caspian é um deles, e nisso Sylvie começa a pedir para ele abortar a missão e deixar isso para lá. Então a atendente chama a Note, e Jasmine começa a chamar ele para ir logo, e todos os aventureiros vendo o garoto levantar começam a ficar com medo do garoto, perguntando se ele é mesmo um pirralho, e pensam até que ele pode ser apenas um pouco baixinho, e nisso a atendente fala que foi informada sobre os resultados do duelo simulado dele, e fala que em nome da Guilda dos Aventureiros de todo o reino de Sapin, ela lhe parabeniza e lhe dá as boas-vindas, entregando para ele seu cartão de aventureiro, e ele pega aquele cartão que parece ser dourado, e todos os aventureiros que estavam ali começam a torcer pelo garoto, e tanto ele quanto Sylvie pensa que eles devem treinar para deixar de ser frangos, e nisso Jasmine toca no ombro dele, falando que mesmo que ele ainda seja um novato, a partir daquele momento ele é um aventureiro, e ela fala que ele é um deles agora, e assim o garoto fica surpreso, e fala que como Note, ele está livre das amarras que atrasavam a vida de Arthur Lewin, mas o duelo que ele teve naquele dia contra Caspian confirmou muitas coisas, ele passou muito tempo aprendendo e se ajustando ao sistema de magia daquele mundo, a vontade bestial de Silver, aperfeiçoar a sua magia elemental, assim como todo o treinamento com todos os
motivo de magia que ele fez durante todo esse tempo. E ele fala que ficou tão imerso nas habilidades que ele ganhou vindo a esse mundo que ele negligenciou o treino naquilo em que ele era o melhor antes. E ele fala que no passado ele usou a maior parte da sua ínfima quantia de Ki para aprimorar as suas técnicas mais simples. Porém, ele não tem essa limitação nesse mundo, então ele se pergunta se deve continuar no caminho da magia, mas nisso ele bate no ombro de alguém e pede desculpas para a pessoa, mas quando ele vê é Elijah, e Arthur pensa que ele é um dos examinandos daquele dia, aquele que também recebeu o rank B, mas sem fazer o teste. E o garoto fala para Arthur que tá tudo bem, então Lucas pergunta o que tá rolando, perguntando se os dois se conhecem, mas então ele se questiona se tá rolando uma reunião dos novos aventureiros rank B e ele não foi convidado. Mas então Arthur pergunta por quê, perguntando se ele estava planejando fazer birra de novo caso ele não estivesse convidado. Mas nisso Lucas manda ele não ficar se achando, só porque por acaso eles ficaram no mesmo rank, falando que mesmo dentre ranks existem níveis, e camponeses como ele estariam no mais baixo deles. É engraçado ele falar isso, sendo que o cara acabou de bater de frente com um aventureiro rank AA e ele perdeu para Emily, que nem sei qual é o rank dela. E nisso Lucas manda Arthur não se esquecer disso, batendo no ombro do garoto. E Arthur pensa que isso é um comportamento clichê para um personagem secundário irritante. E nisso Jasmine questiona o que aconteceu, mas Arthur fala que não é nada, dizendo apenas que estava conversando com Elijah, mas o garoto desaparece do nada. Então Arthur questiona pra Jasmine o que eles vão fazer agora, perguntando se ela vai pegar uma missão no quadro ou se ela já pegou alguma, mas ela fala que seria uma perda de tempo fazer elas com a habilidade dele, então ela estava pensando em uma outra coisa. Então a garota carrega ele até os portões da cidade e os guardas falam que viajar para a Clareira das Bestas requer uma licença ou uma permissão, e nisso ela pergunta se ele precisa arranjar algo de levar antes deles saírem, mas ele fala que trouxe tudo o que ele precisa para passar a próxima semana, e nisso ela chama ele, e quando eles passam pelo portal ele chega na clareira, e Arthur começa a observar tudo em volta, questionando se essa Clareira das Bestas não é pacífico demais, e ela fala que eles estão em uma área perto do posto avançado, na base das grandes montanhas, então a maior parte daquela área já foi explorada, e aventureiros de rank baixo usam aquela área para treinar e reunir ingredientes para a missão, e eles veem uma cena horrível de um aventureiro tomando um baile para um gambá, e ela fala que os líquidos produzidos por aquelas bestas em suas glândulas perfumadas são usados em muitos elixires e poções, e justamente por isso não faltam missões para eles, e eles continuam andando se perguntando se devem ajudar aquele cara, e nisso Sylvie começa a olhar algumas bestas que estavam por ali, e pula do ombro de Arthur, e ele pergunta para onde ela está indo, e ela fala que vai comer aquilo e ficar mais forte, e Jasmine fala que ela deve ter se animado com toda aquela mana ambiente de vida selvagem, e pergunta se Arthur quer ir atrás dela, mas ele fala que ela ficará bem e ele pode senti-la claramente com seu laço, e Jasmine fala que na Clareira das Bestas os níveis de mana são muito mais densos, então o alcance do laço dele com Sylvie será ainda maior, e nisso ela chama ele para se apressarem, pois a sua primeira parada vai levar o dia todo e é muito mais perigoso durante a noite, então ela pede para ele tentar lhe acompanhar, e ele se pergunta se é assim que os pais se sentem quando veem seus filhos indo para a escola pela primeira vez, e ele se lembra de tudo que passou com ela, lutando para dar banho, aproveitando e sendo um malandro com a dragãozinha, e toda a diversão que eles tiveram junto com o medo, e ele se lembra da primeira vez que viu ela, e ele pede para Sylvie tomar cuidado, enquanto eles se separam. E após terminar o primeiro dia treinando com Jasmine, Arthur pensa que nunca conseguiria acompanhá-la se não fosse pela técnica de circulação de mana que a Sylvie lhe ensinou. Então, quando a Jasmine volta, ela questiona se ele está no estágio vermelho claro, falando que mesmo ela diminuindo seu ritmo um pouco, ela está impressionada, e fala que achou que eles teriam que parar algumas vezes para descansar. Enquanto ela monta a fogueira, ela pega a mão do garoto para usar como isqueiro, e nisso já na hora da janta ela pergunta se o laço dele está bem, afinal ela não voltou, e ele fala que Sylvie está mandando notícias toda hora, falando que ela está bem feliz por ali, e Jasmine diz que pode imaginar o quanto deve ter sido sufocante para ela ficar trancada a maior parte do tempo, e nisso ele concorda, falando que ela com certeza está curtindo o momento, e nisso ele questiona Jasmine perguntando o que fez ela querer virar uma aventureira, porém a garota acaba ficando calada, não respondendo ele, e Arthur percebe que tocou numa ferida, então ela fala que queria fugir da sua família, e ele se lembra de toda a reação que ela teve ao ouvir o nome dos seus pais, então ele pensa que estava certo, mas a garota fala que tá tudo bem, falando que sabe que ele percebeu lá na Guilda dos Aventureiros, e fala que a casa Flamesworth teve uma grande contribuição na guerra contra os elfos, e ela se lembra de tudo que passou, e fala que a sua casa gerou vários magos poderosos, tanto conjuradores quanto ampliadores, e ela fala que a sua aliagem no elemento fogo é inigualável, e eles têm muito orgulho disso, porque o elemento fogo é considerado o elemento mais poderoso. Então, quando ela despertou antes que todos seus irmãos tivessem despertado, seus pais criaram grandes expectativas nela, mas quando todos os testes que fizeram mostraram que ela não tinha aptidão para o fogo, a sua família lhe considerou como inferior. E nisso, ela fica observando a sua magia de vento, e Arthur começa a falar que isso é uma baita idiotice, falando que entende que existem níveis na força do núcleo de mana, mas ele fala que é completamente arbitrário, para não dizer absurdo, para magos criarem uma hierarquia baseada em afinidades elementais. E ele fala que não existe um único elemento que não é naturalmente melhor do que o outro, e tudo depende do quão bem o mago utiliza ele. E nisso a garota começa a rir do lado dele e ele fica todo vermelhinho, e ela pede desculpas, falando que tudo isso é porque ele normalmente é muito sério, e ficou surpresa como ele ficou bravo com aquilo, e nisso ele pensa que deve ter ficado puto pensando sobre a sua vida passada. E ele fala que a maior desvantagem que ele tinha era que a sua reserva de Ki, que era similar ao núcleo de mana daquele mundo, era muito menor do que a média, mas mesmo assim, naquele mundo, com uma afinidade elemental, uma pessoa de só 24 anos com um núcleo amarelo escuro foi rejeitada pela própria família, e nisso ele se lembra de tudo, falando que é muito injusto, mas Jasmine balança a cabeça negativa, falando que não importa se é ampliadores contra
conjuradores, um elemento contra o outro. Ela já aceitou há muito tempo que as pessoas estão sempre procurando forma de se sentirem superiores, e ela fala que isso faz parte da sua natureza. Além disso, os chifres gêmeos lhe tratam bem, e Arthur fala que mesmo rindo e sorrindo pela primeira vez, a sempre reservada e fria Jasmine pareceu vulnerável. E nisso ela levanta aquele pedaço de madeira que estava na mão pegando fogo, e pega a mão do garoto e usa sua magia de água como se fosse um extintor. E então já à noite, enquanto eles dormem, Jasmine fala com Arthur, e fala que pensando agora, ela acha que pressionou ele a escolher como a sua guardiã. E ela fala que não é a mais amigável, nem a mais extrovertida, e ela não é a mais sábia dos chifres gêmeos também, e fala que eles deveriam ter pedido a opinião dele primeiro. E nisso ele fala que ela é surpreendentemente sensível, e ela dá uma baforada de ar na cara do garoto, falando que não é legal usar os mais velhos. E nisso ele fala que sinceramente está feliz que ela se ofereceu, dizendo que ela não tem medo de dizer quando ele está errado, e isso é algo que ele sabe que vai precisar, especialmente porque ele tende a exagerar às vezes. E nisso a garota fica feliz, sorrindo pra ele, mas ele fala que eles deveriam dormir um pouco. Mas mesmo assim, Jasmine continua falando, dizendo que é estranho, pois quando ela conversa com ele, ela não sente que está conversando com uma criança. E nisso ela vê que ele não respondeu e pensa que ele deve ter dormido, porém Arthur está bem acordado e pensando no que ela falou. Então na manhã seguinte, Arthur acorda falando com Sylvie, dizendo que ela está pesada demais para dormir em cima dele, mas quando ele abre os olhos, ele vê um animal que provavelmente foi exposto à radiação, pois ele tá todo torto. E nisso ele fica sem acreditar naquele troço e começa a gritar, jogando o bicho longe, e aquele filhote de cruz credo sai correndo. E nisso ele sente um cheiro bom e nota que Jasmine tá fazendo alguns peixes, e ela já aproveita para começar amanhã zoando o garoto, falando que gostou do showzinho de stand-up dele. E nisso ele dá bom dia para a garota, falando que ela deveria ter lhe acordado para ajudar nas tarefas da manhã, mas ela fala que tentou lhe acordar, porém ele nem se mexeu, e ele pede desculpas, falando que isso é um mau hábito dele. E ela fala que agora eles vão comer, e ele deve pedir para seu vínculo se juntar a ele. E nisso ele começa a chamar por Sylvie, mas ela fala que tem comida. Sylvie, tu não devia comer esse troço aí não, porque com certeza tá estragado. E nisso Arthur, notando que ela tá comendo, fala que acha que ela está bem. E após comer e se arrumar, ele questiona para ela aonde eles vão. Ela fala que na verdade a parte do motivo dela trazer ele ali era para lutar com ele. E nisso ele fica em dúvida, e ela fala que percebeu que o estilo dele de luta parece estranho às vezes, falando que é como se ele soubesse na cabeça, mas o corpo dele não lhe obedece. E nisso ele se lembra de todos os deslizes que ele deu, e fala que é uma boa ideia, mas questiona que tipo de treino ela tem em mente. E ela fala que precisa saber dos limites físicos dele antes de entrar em qualquer dungeon ou aceitar missões. Então ele deve se restringir a usar mana só para fortalecer a espada dele. E nisso ele fala que entendeu, indo pegar a sua espada, mas Jasmine manda ele usar a outra. E ele pergunta como ela sabia que era uma espada, e ela fala que ele é prático demais para carregar um bastão por aí sem motivo. E nisso ele nota que não vai ter como esconder, pegando a sua arma, e pergunta se eles vão lutar por ali. E ela manda ele lhe seguir. E chegando até um local, eles se colocam frente a frente, e ele tira sua espada da bainha. Ela fica se perguntando se aquilo é uma espada, e o garoto chama ela para vir quando quiser. E ela fica com um pouco de medo, mas se coloca frente a frente a ele, e o garoto se pergunta quanto tempo faz que ele não luta sem se reforçar com mana. E nisso ele parte para cima de Jasmine, tentando golpes com ela. E nisso a garota quase o acerta, mas ele consegue rapidamente devolver o ataque. Mas ainda assim ela sai da frente e ergue a sua espada, o ameaçando. E ele pensa que seu treino com Jasmine confirmou os medos que ele teve depois da luta contra Caspian. E nisso, atacando ele, ela consegue tirar a bainha da mão do garoto. E ficando com uma das mãos nua, a garota volta a atacá-lo, mas ele consegue defletir, pulando para trás. Mas ela não dá tempo dele pensar, partindo novamente para cima. E ele pensa que enquanto estava obcecado em polir a novidade incrível que era a magia, ele se tornou complacente com essas habilidades de espada desde que ele veio para aquele mundo. E nisso ele começa a tomar um baita de um sufoco com ela. Então ele fala que essas proezas de magia se tornaram uma muleta que ele passou a usar como apoio até demais. E ele fala que na verdade ele só estava mascarando suas limitações e defeitos, pois ele está lutando como se estivesse dentro de água. Um tempo depois ele cai no chão dizendo que Jasmine venceu. E ela fala que o físico dele ainda está fraco, e os movimentos do garoto ficam estranhos às vezes, mas ele compensa com técnicas precisas. E fala que além disso a intuição e reflexos dele são fora do comum. E fala que chega a dar medo. E nisso ele agradece, falando que sabe que ela estava pegando leve com ele. E nisso ela pergunta se ele notou agora, a intuição dele dá bastante medo. E ela fala que ele naturalmente vai ficar mais forte enquanto usa magia durante as explorações e nas missões. E quando ela pensa em falar na adolescência dele, ele fala que vai demorar muito. E fala que está vários anos à frente em termos de manipulação de mana. Então ele só vai focar em lutar com a espada sem depender da sua mana. E nisso ela pergunta se ele quer ir nas dungeons sem depender dela, falando que mesmo com essas experiências arriscadas, demoram décadas para guerreiros dominarem a arte da espada. E ela fala que sabe que ele é bom, mas não coloca muita fé. Porém o garoto fala que 2 anos é tudo o que ele precisa. E nisso chegamos ao final de mais uma season, mas fica tranquilo porque eu vou continuar. Então dá uma pausa, bebe água e deixa o like se você tá gostando e vai continuar. E se você também quer a continuação, bora lá. E assim, 2 anos depois de uma taverna, o Owen pergunta para seus amigos se eles ouviram os rumores. E um deles fala que se ele estiver falando sobre aquele famoso espadachim mascarado, ele ouviu falar que é tudo mentira. Mas um outro fala que não, falando que é tudo verdade. Ele fala que um conhecido seu já fez uma missão em equipe com ele. E ele está viajando com Jasmine Flamesworth. E o garoto é bem baixo, então é difícil esquecer. E nisso aquele outro pergunta o que o conhecido dele disse. Ele fala que acha que os rumores são verdade, pois ele não é um mago. Então ele fala que isso é uma baita de uma mentira, falando que mesmo que o espadachim mascarado fosse um ampliador, os rumores são exagerados. E ele pergunta se eles ouviram alguma das histórias sobre ele, falando
que existe um rumor que ele limpou uma dungeon toda sozinho e pergunta se isso é mesmo possível, falando que ampliadores de classe B não conseguem fazer isso mesmo se a dungeon for de nível baixo. E ele pergunta para seus amigos se eles querem que ele acredite que um espadachim comum conseguiu. E o outro fala que não engole isso de jeito nenhum, mandando ele se lembrar que Jasmine está com ele, falando que ela provavelmente ajudou ele lá dentro. E o cara começa a falar que tem certeza que esse espadachim provavelmente nem é tão forte assim, falando que metade dos rumores dele são provavelmente sobre a Flamesworth. E manda todos ali trazerem o garoto até ele, falando que enfrenta ele qualquer dia. E o seu amigo começa a pensar que não acredita o quanto estou falando sobre esse espadachim mascarado ultimamente. E ele pensa que ele foi aprendiz de Jasmine de acordo com algumas histórias. E ele pensa que até isso é forçado, mas